E aí, pessoal, gostaria de falar com vocês sobre esse livro aqui, O Abismo, de Charles Dickens e Walter Collins. E, gente, olha só, é um livro bem curtinho, que dá pra você ler em um final de semana ou em uma semana. E, tipo, esse livro aqui foi feito pra ser uma peça, então é uma história bem tiriqueda mesmo, sabe? Vai desenvolver os personagens, vai sim. Mas você vai perceber que é uma história bem rápida, né? Bem curtinho, né? Mas é uma história bem legal. E, tipo, o que a história vai contar? Vai falar sobre um cara, o Walter Winding, qual a mãe dele o coloca no orfanato. Não queria fazer isso, mas ela termina fazendo, na esperança de um dia poder buscá-lo de volta. E quando ela vai buscá-lo de volta, ela pega outra criança que não é o filho dela de verdade, mas ela cuida dessa criança achando que era o filho dela de verdade, e esse menino acha que era o filho dela de verdade. E fica nisso, sabe? Eles crescem assim, até que essa mãe morre. E aí, quando a mãe dele morre, ele fica com toda a herança dela. Ou seja, ele fica sendo dono de uma empresa e tudo mais, fica bem rico. Só que ele descobre que ele não é o verdadeiro Walter Winding. Ele não era o verdadeiro filho dela. O verdadeiro Walter Winding tá por aí e ele não sabe onde é que ele tá. E se sente muito mal com isso porque, tipo, ele teve uma ótima mãe, uma mãe que cuidou muito bem dele, uma mãe que deixou ele rico, e ele tá lá vivendo aquela riqueza e tudo mais, e ele lá sabe onde tá o verdadeiro Walter. E ele fica pensando, nossa, eu tomei a felicidade de alguém, sabe? Ele começa a ter esse pensamento dentro de si, e ele vai explicar isso pro amigo dele, Jorge, que você vai ver que é o personagem principal da história. E ele vai dizer, Jorge, eu preciso achar o verdadeiro Walter e dar a ele tudo o que eu tenho, porque o que eu tenho não é meu, é dele. O que eu tenho aqui é a herança dela, e eu quero dar para ele tudo o que eu tenho e trabalhar para ele, que é o verdadeiro filho dela, era o cara o qual devia ter toda essa felicidade, toda essa educação que eu recebi. O Jorge começa achando isso muito exagero, né? Mas mesmo assim o Jorge se dedica em ajudá-lo. Só que o que acontece é que esse Walter morre, né? Sem achar o verdadeiro Walter. E aí, essa missão de encontrar o verdadeiro Walter Winding fica para o Jorge. E o Jorge agarra essa missão e diz, olha, eu vou procurar, vou honrar esse desejo do meu amigo que morreu e vou dar essa empresa a ele, vou dar toda essa herança aqui para ele. Por enquanto, eu vou ficar aqui administrando. Então, o Jorge fica administrando a empresa, fica administrando tudo, fica administrando o dinheiro para poder encontrar o verdadeiro filho. E aí você vai acompanhar essa trajetória do Jorge em procurar o verdadeiro Walter. Nisso, o Jorge, ele também está muito interessado em uma menina chamada Margarida, o qual um dos familiares dela lá não quer muito esse relacionamento. E aí ele vai tentar afastar o Jorge da Margarida, porque o Jorge não é rico. O Jorge está com herança, mas não é dele, né? E aí esse familiar, ele não aceita essa relação entre o Jorge e a Margarida, por considerar que o Jorge não tem os dotes necessários para isso. E aí, para tentar dar um jeito no Jorge, ele diz que vai ajudá-lo, né? Ajudá-lo a encontrar o verdadeiro Walter. E aí, gente, é onde vocês vão ver mais sobre a história. Porque, tipo, por ser um conto, eu simplesmente contei quase tudo, sabe? Simplesmente contei aqui metade da história, porque isso acontece no primeiro ato, se eu não me engano, também no segundo ato. Mas é aqui onde a história se desenrola. É quando ele vai em busca do verdadeiro Walter, né? É aqui onde você tem que ver bem como é. Porque além dele buscar esse verdadeiro Walter, ele vai tentar conquistar o amor da Margarida. Então ele tem que, entre aspas, passar por cima desse familiar que não aceita o casamento entre eles dois. E aí você vai acompanhar essas duas coisas, né? Esse familiar tentando afastar o Jorge da Margarida, usando todos os meios possíveis. E o Jorge buscando o Walter e buscando conquistar o amor da Margarida. E cara, o conto, ele tem uma reviravolta no final muito legal, muito divertido de se ler, que eu disse, caramba, tipo, o livro tava legalzinho e tudo mais, mas o final fez buf, sabe? O final deixou o livro bem, não sei assim, o livro era nota 5 de mais ou menos, aí chegou no final, pronto, subiu para 7, né? A nota do livro aumentou. Então é um livro que, se você ler, você percebe que é uma leitura rápida, sabe, de final de semana ou de uma semana só. Mas é uma leitura bem fluida, é uma leitura bem interessante. Eu acho que só tem essa edição aqui da Nova Fronteira, né? E no texto em português eu não senti nenhuma dificuldade enquanto eu tava lendo, sabe? Foi uma leitura bem rápida. Então, tipo, se você tá afim aí de um livro pra você ler, pra se distrair, essa leitura aqui talvez lhe agrade. Eu espero que você goste do final dela e ache a leitura dela bem divertida de se ler. Não é aquele livro tipo Ana Karenina ou Morro dos Ventos Vivantes ou qualquer um desses outros
em que os personagens eles são super bem trabalhados e tudo mais. É um conto curto, tá? Tiro e queda. Não é uma coisa volumosa, é uma coisa tiro e queda, que a leitura vale do mesmo jeito. Então, se você tiver algum interesse em ver esse livro, veja e eu espero que você goste. Tá? Como vocês já devem ter percebido pelo que falei do enredo, é um livro investigativo. É um livro que eles vão tentar juntar as peças do quebra-cabeça para poder resolver o problema. Então, é interessante você também se perguntar onde é que está esse verdadeiro Walter, né? Onde é que ele se encontra? Para que aí a história seja bem mais interessante na medida que você está lendo. Então, eu espero que você goste da leitura. Eu espero que essa dica tenha sido legal. Eu te agradeço de verdade por ter ficado até aqui. Até mais.